E o Bitcoin está prestes a romper o topo histórico em breve, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que chegou a bater hoje acima dos 73 mil dólares, chegou ali na máxima histórica que ele havia alcançado em março. E aí, será que agora a gente vai romper de fato essa região de resistência? Será que vamos ver o Bitcoin subindo aí por semanas e meses sem parar? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos. Hoje tivemos eventos aí extremamente importantes que podem impactar o mercado de criptomoedas. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Temos novidades extremamente importantes na análise de sentimento. Também vou estar atualizando a análise gráfica das principais criptomoedas que estão balançando hoje com esse movimento do Bitcoin. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e também não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam mais rápido. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bem, pessoal, o Bitcoin tá que tá, né? Bitcoin subindo aí. E em termos de análise gráfica, pessoal, tá um pouco complicado, tá? Se a gente olhar aqui a ótica daquela bandeira de alta que a gente vinha comentando nos últimos dias, a impressão que dá é que o Bitcoin rompeu para cima uma bandeira de alta com alvo lá na região dos 120 e poucos mil dólares, tá? Só que a gente tem que lembrar que não é só a bandeira de alta, tá? A gente tem na frente aqui uma resistência que não é qualquer resistência, é o topo histórico. O Bitcoin bateu hoje no topo histórico e ele, por enquanto, não conseguiu passar. Isso não quer dizer que ele não possa passar hoje ou nos próximos dias, tá? Mas, por enquanto, ele não tem conseguido romper essa região. Isso mostra o seguinte, pode ser que a gente tenha força vendedora nessa região. Afinal, é uma região de resistência, tá? Eu, particularmente, aí é um achismo meu, tá? Um achismo meu é que o Bitcoin vai romper isso aqui em alguns dias, talvez até horas, não sei. Então, eu acho que ele vai romper isso aqui em breve. Mas isso é o achismo. A análise é que ele ainda tem uma resistência pela frente, tá? Que ele precisa romper e antes dele romper isso, tudo pode acontecer. Daqui a pouco, às 9 horas da noite, a gente vai ter o fechamento desse candle aqui, que é o candle do gráfico diário. E se ele fechar com uma sombra grande aqui nessa região de resistência, pode ser um sinal negativo. Então, por enquanto, ele ainda não fechou. Ele já está com uma sombra não tão grande, né? Mas se essa sombra aumentar e o candle fechar, por exemplo, lá na região dos 71 mil dólares ou abaixo disso, pode ser um sinal de rejeição, pelo menos por enquanto, da região de resistência, tá? Então, não seria bom se a gente tivesse esse candle fechando com sombra. O ideal aqui para a gente ter um rompimento e ver o mercado seguir aí subindo seria a gente fechar com um candle de força, né? De preferência aqui, falando aqui de um candle que tivesse um corpo grande e fechasse ali pelo menos acima dos 75 mil, tá? Isso aqui seria um candle bom, seria um candle que a gente poderia olhar e falar, olha, tá rompendo mesmo, tá um candle de força, mas por enquanto não é o que a gente tem. Por enquanto a gente ainda tem um candle que até agora ele está mostrando uma certa dificuldade de romper para cima essa região de resistência, tá? Então a gente tem que seguir observando, pessoal, não tem jeito, tá? A vantagem aqui é o seguinte, tá? Rompimento de topo histórico normalmente é algo muito bom, porque quando isso acontece, você não tem resistências pela frente, né? Então, se o Bitcoin romper aqui, por exemplo, em termos de gráfico, tem o alvo daquela bandeira de alta ali na região dos 120 mil dólares e tal, mas não tem nenhuma barreira gráfica aqui, não tem nenhuma barreira aqui para a gente olhar e falar, olha, essa região aqui, sei lá, esse ponto vai impedir que ele continue subindo, aqui é um ponto de venda, não, tá? O ponto de venda que a gente tem agora é o topo histórico, depois dele para cima, não temos mais resistência, não temos mais barreira, o mercado pode subir que nem um foguete tranquilamente, tá? Então, essa é a situação aí que eu vejo quando a gente olha a análise gráfica, mas é aquela história, pessoal, eu tô cauteloso aqui, tá? Porque olhem como é que tá o gráfico de uma hora, bateu na resistência e tá recuando por enquanto, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque aqui é o típico momento em que o pessoal compra no topo, tá? Se você entrar pesado aqui e o mercado começar a voltar, você pode acabar se dando mal, tá? E muita gente está se perguntando, né? Mas por que o mercado está subindo desse jeito, né? Se você for para o SP500 aí, a bolsas americanas, hoje a gente não teve um dia de alta forte, né? Na minha visão, essa subida aí do mercado de criptomoedas nos últimos dias, do Bitcoin, está acontecendo porque os mercados estão fazendo o famoso Trump Trading, né? Que é um trade
em que o mercado aposta que o Donald Trump vai ganhar a eleição, e o Trump ele é o candidato favorito do mercado de criptomoedas. Não é uma coisa pessoal, viu, pessoal? É falando que ele é um candidato que ele defende a desregulamentação do mercado financeiro, e isso agrada o mercado de criptomoedas, porque, afinal, quanto menos regulamentado, mais liberdade para empreender nesse mercado você tem. Tem os pontos positivos e negativos disso, tá? Mas o fato é que o mercado de criptomoedas gosta dessas propostas dele de desregulamentar o mercado financeiro, tá? Isso aí acaba afetando as criptomoedas. E não é só criptomoedas, pessoal. A gente está tendo Trump Trading nos últimos dias, que é o DXY subindo, tá? Juros americanos também aí bem altos nos últimos dias, tá? Tudo isso está acontecendo porque o mercado está apostando que o Trump vai ganhar. Só que tem um probleminha nesse Trump Trading, pessoal. As últimas pesquisas que eu vi, elas estavam extremamente empatadas, tá? Ele estava ali pau a pau com a Kamala Harris em termos de intenções de votos. Então, assim, acaba sendo uma aposta um pouco arriscada, porque daqui a uma semana, na próxima terça-feira, a gente vai saber o resultado, tá? E se não for o que o mercado está esperando, essa subida, por exemplo, ela pode acabar sendo frustrada. Não estou dizendo que vai ser, só estou falando para ter cuidado com isso, porque o que está puxando o mercado para cima é o Trump Trade, é o mercado apostando que o Trump vai ganhar. Se ele não ganhar, a coisa pode ficar bastante ruim aí para o Bitcoin, tá? Então, é só um alerta que eu faço aí para aqueles que estão aí posicionados no mercado de criptomoedas, tá? Bolsas americanas, pessoal, futuros do SP500 agora abrindo, subindo, tá? Isso está acontecendo porque hoje a gente teve o resultado da Google agora há pouco, agradou o mercado, tá? A Google está subiu bastante ali no aftermarket, né? E, pessoal, a gente tem que ver aqui os dados macroeconômicos que foram divulgados hoje. Hoje tivemos a divulgação de confiança do consumidor de outubro e o dado veio muito, mas muito mais forte do que o esperado. Tá? Então mostra que os consumidores americanos aí estão bastante confiantes, dispostos a consumir, o que mostra uma economia aquecida. Por um outro lado, o dado de oferta de empregos JOLTS de setembro, ele trouxe uma quantidade de vagas de ofertas de empregos menor do que o esperado e menor do que o dado anterior de agosto, tá? Então isso aqui mostra que o mercado de trabalho americano está começando a se enfraquecer. Então eu diria que a gente teve dados aqui que foram mistos, tá? Um mostrando uma coisa boa, outro mostrando uma coisa ruim, mas de fato, pessoal, esse dado do JOLTS ter vindo aí pior do que o esperado, na minha visão é bom porque ele acaba reforçando aquela visão de que o Fed vai ter que continuar cortando os juros de forma mais agressiva, porque a economia dos Estados Unidos, querendo ou não, está desacelerando, tá? E ao mesmo tempo a confiança do consumidor vindo 108,7, mostra que, beleza, a economia está desacelerando, mas não está uma coisa tão horrível, tá? Então, assim, o que eu vejo é um cenário relativamente tranquilo aí para os mercados em geral, porque a gente não parece estar indo para uma recessão por enquanto lá nos Estados Unidos, tá? Amanhã a gente vai ter variação de empregos privados, ADP, às 9h15 da manhã, esse dado é importante, e às 9h30 a gente vai ter revisão do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. Isso é extremamente importante, o mercado vai estar de olho principalmente ali no como que vai vir esse número, se ele vai vir acima ou abaixo dos 3% e também no deflator do PIB. Tá? Essa semana, como eu já disse, a gente vai ter muitos dados macroeconômicos. Quinta e sexta-feira são os dias aí mais importantes de dados macroeconômicos, né? E ainda tem os balanços das empresas, né? O balanço da Google, pessoal, surpreendeu e veio muito acima aqui do esperado, tá? Por exemplo, o LPA eles estavam esperando 1,84, veio 2,12. Tá? Receita, estavam esperando 86,37 bi, veio 88,27. Tá? A gente está vendo aqui, pessoal, que a maioria dos balanços estão muito bons, estão surpreendendo para cima. Isso, na minha visão, mostra que a economia dos Estados Unidos está muito forte e afasta um pouco aquele medo de recessão que existia, né? A gente vê resultado da AMD que veio bom também, melhor do que o esperado, McDonald's também melhor do que o esperado. Tá? Então, assim, eu não estou conseguindo ver aqui coisas que falariam, olha, temos que ficar preocupados, estamos vendo os Estados Unidos entrar em recessão. Pelo contrário, tá? Esse balanço igual esse da Google que veio positivo pode fazer as bolsas americanas subirem. O mercado de criptomoedas acompanha muito as Big Techs, né? A direção do mercado de Big Techs em muitos momentos. Então isso acaba sendo uma coisa boa, tá? Apesar de que eu acho que o que está fazendo mais preço nesta semana, e talvez é o que vai fazer mais preço, é o Trump Trade. É o mercado apostando que o Donald Trump vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. E amanhã a gente vai ter mais balanços, viu, pessoal?
Se a gente for aqui pro calendário econômico de amanhã a gente vai ter Microsoft e Meta, tá? Os balanços vão ser divulgados ali no horário do fechamento do mercado, então depois das 5 horas da tarde. Isso aqui pode mexer com o mercado também, tá? O mercado vai estar de olho para saber o que está acontecendo com essas empresas. Indo aqui para análise de sentimento do Bitcoin, pessoal. Hoje a gente teve algo que reforçou aí essa subida do Bitcoin aqui na análise de sentimento, tá? A gente vê que o long short ratio estava caindo hoje, né? Long short ratio caindo mostra que a gente estava tendo cada vez mais posições de trading apostando na queda do que na alta em termos proporcionais dentro da Binance, e ao mesmo tempo a gente teve aí o Open Interest subindo, ou seja, o pessoal estava abrindo posições apostando que o mercado iria cair, e geralmente quando a maioria aposta na queda, as baleias jogam o mercado para cima para liquidar esse pessoal, tá? E quando a gente olha aqui o Long Short Ratio, galera, tá extremamente baixo, tá? Tá extremamente baixo, ele tá em 0,62, tá? Ou seja, a gente tem quase 2 pessoas apostando que o mercado vai cair para cada pessoa que aposta que ele vai subir, tá? Isso aqui é um sinal de alta. Tá? Só que, igual eu falei, eu tenho um certo receio agora porque a gente está numa região de resistência. Tá? O mercado está tradando, de certa forma, a vitória do Trump. Tá? Se isso não acontecer, pode ter uma grande frustração para o mercado. Tá? Então é um receio que eu tenho aí nesse momento. A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, para o Liquidation Rich Map da HighBlock. Pessoal, hoje, durante o dia, à medida que o pessoal foi abrindo posições ali, apostando na queda, a gente viu o surgimento de mais liquidez acima, na região ali entre 73.500 e 74.400, apareceu mais liquidez. O Bitcoin buscou uma parte dessa liquidez ali, até a região dos 73.600 no topo histórico hoje, tá? Depois disso, ele está corrigindo aí. E também começou a aparecer liquidez abaixo, pessoal. O ponto é que a gente tem mais liquidez para o Bitcoin agora, é ali na região dos 65.300 dólares aproximadamente, 65.400, tá? Ele vai cair para aquela região? Sinceramente, pessoal, eu não sei, tá? Eu acho que aqui está muito mais fácil ele buscar a liquidez que está ali no 74.140, né? Que é um ponto que a gente tem bastante liquidez, está mais perto, e lembrando que a maioria das pessoas andaram abrindo posições apostando na queda. Quando a maioria aposta na queda, geralmente o mercado faz o contrário, tá? Então eu acredito que tem uma maior probabilidade do Bitcoin buscar os 74 do que buscar os 65, tá? Mas a gente nunca sabe. Amanhã a gente vai ter eventos macroeconômicos aí que podem mexer com o mercado, né? O mercado em algum momento pode se desiludir com o Trump trading por algum motivo, tá? Sei lá, pode sair uma pesquisa eleitoral aí nos próximos dias falando que a Kamala Harris está na frente, tá? Alguma coisa desse tipo. Isso aí poderia fazer o mercado mudar totalmente aí a aposta ou coisa do tipo, tá? Mas enfim, eu não sei, eu acho que agora a gente tem que ficar de olho nisso daqui, tá? Porque tá surgindo cada vez mais liquidez acima, o pessoal tá abrindo mais posição vendida, eles estão dando combustível para as baleias jogarem o mercado mais para cima, tá? Indo aqui para o gráfico das principais criptomoedas, pessoal, começando pela Ethereum, tá? Ethereum tá subindo hoje menos do que o Bitcoin. Geralmente, quando o Bitcoin sobe forte, ele meio que drena o capital do mercado, e isso costuma fazer a Ethereum ficar aí mais forte. A Ethereum bateu o alvo daquele possível fundo duplo ou ombro, cabeça, ombro invertido aí que parecia ter no gráfico ali, então não estava muito confiante em relação a esse padrão, mas já bateu ali na região dos 2.600 e agora, por enquanto, a Ethereum está numa região de resistência aí, tá? Vai precisar que o Bitcoin continue a subida para ela conseguir buscar esses alvos acima, né? Então, por enquanto, sem padrões gráficos novos na Ethereum, a Ethereum está numa região de resistência, tem que tomar um pouco de cuidado com isso daqui, tá? Apesar que quando a gente olha o gráfico da Ethereum aqui, né, em tempos gráficos um pouco maiores, eu tenho a impressão de que ela está fazendo fundos cada vez mais altos aqui, tá? Fundos mais altos significa pressão compradora, tá? Ao mesmo tempo em que os topos estão nessa região aqui dos 2.700, tá? Então, talvez a Ethereum esteja ganhando força compradora sim, tá? Então tem que ficar de olho nisso daqui. Mas por enquanto sem nenhum padrão definido, rompido, tá? Binance Coin, pessoal, Binance Coin tá numa situação aí que eu falei de um fundo duplo nos últimos dias. Fundo duplo também é estranho porque ele tá maior do que a tendência de baixa, né? Mas vamos considerar que sim, o alvo tá ali na região dos 622 dólares aproximadamente, tá?
Outra moeda importante, Solana, pessoal. Solana está lutando aqui para conseguir passar essa região dos 180 dólares. É uma resistência difícil de passar, tá? Se ela conseguir romper isso aqui de fato, continuar, o próximo alvo é nos 200 dólares, mas ela ainda não conseguiu de fato romper isso daqui, tá? A Solana está travando uma batalha dura ali para conseguir romper. XRP, pessoal, ela está na contramão aí do resto do mercado. O gráfico dela mostra uma bandeira de baixa rompida para baixo, com alvo nos 41 centavos. Mas eu acho que para ir nisso daqui teria que acontecer algo ruim com o mercado, tá? Porque para ela cair desse jeito com o mercado subindo, eu acho pouco provável, tá? Tron, pessoal, gráfico da Tron aí também testando o topo histórico, tá? A Tron parece que também está prestes a conseguir romper. Cardano, pessoal, ela está subindo muito pouco hoje comparado ao resto do mercado. Na verdade, nos últimos dias, né? Cardano, ela parece estar formando um padrão de baixa aí no gráfico, tá? Não rompeu ainda, não confirmou, mas dá a impressão que ela está formando um triângulo descendente, porque ela não está conseguindo subir muito nos últimos tempos, tá? Isso aí tá um pouco chato aí para Cardano, tá? Então, essa é a situação da Cardano. A TON também tá a mesma coisa aí nos últimos dias, sem nenhum padrão gráfico muito claro, não tá conseguindo subir bastante, tá subindo bem menos que as outras, na verdade, hoje, né? Aave tá caindo um pouco, tá? Ela tá paradinha, ela não conseguiu romper para cima aquele possível ombro, cabeça-ombro que a gente tinha visto no gráfico. Então, a gente precisa que a Aave consiga romper para cima a região de 155, tá? Enquanto isso não acontecer, a situação dela é bastante difícil. Outra criptomoeda importante, pessoal, Pendle, tá? Pendle, para mim, rompeu para cima um ombro, cabeça-ombro invertido com alvo lá na região dos 12 dólares, tá? Para mim, a Pendle tem espaço para subir bastante aí nos próximos dias, talvez semanas ou meses, mas a gente sabe que no caso de altcoins como a Pendle ou a maioria das outras altcoins, tudo depende do que vai acontecer com o Bitcoin, tá? Eu acho que o Bitcoin tem potencial sim para romper para cima essa região de resistência em que ele está hoje, mas é aquela história que eu já falei com vocês, tá? Ele está numa região de resistência, cuidado. Mas a Pendle, o gráfico dela para mim tá lindo, tá? O gráfico dela para mim tá dizendo que ela tem espaço para ir buscar os 12 dólares, tá? E esse ombro, cabeça, ombro invertido aqui, parece que ela tá fazendo pullback nele, né? Parece que ela tá fazendo pullback para alçar um voo ainda maior, tá? Então, eu tô otimista aqui em relação à Pendle, eu acredito que ela pode subir bastante aí nos próximos dias, talvez semanas, talvez meses, tá? A Pendle é uma moeda aí que tem bastante força compradora, né? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? O gráfico da Chainlink tá igual o da Cardano, mais ou menos, né? Ela não tá tendo força, tá subindo hoje uns 4,7%, mas ela ainda tá muito aquém das outras moedas, tá? Ela não tem um padrão gráfico definido por enquanto, tá? Infelizmente, a Chainlink, ela segue ali na região de suporte dos 10 dólares, tá? Outra moeda importante, né, que a gente não pode deixar de falar é a Avax, pessoal. A Avax nos últimos dias aí estava caindo, tá? E ela rompeu para baixo uma cunha ascendente com alvo lá nos 13 dólares e 35 centavos, tá? O gráfico está dizendo que ela vai a 13,35, mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque se o Bitcoin conseguir romper o topo histórico nos próximos dias, eu acho muito difícil a Avax ir buscar esse alvo e cair tanto, quase cair pela metade em um momento em que o Bitcoin esteja subindo, tá? Então, eu acho que tudo agora vai depender de como as coisas vão se desenrolar para o Bitcoin. Eu tô achando que ele tá forte, eu tô achando que ele pode conseguir aí romper isso daí nos próximos dias, tá? Eu acho que o Trump Trading pode ajudar o Bitcoin. Ah, Tainan, mas e a questão do Irã, Israel? Sinceramente, pessoal, a questão do Irã, Israel, primeiro que eu acho que assim, eles estão morrendo de medo um do outro, tá? Eles estão morrendo de medo da situação sair de controle. E segundo que eu acho que se eles forem fazer mais alguma coisa, eles vão fazer isso depois da eleição dos Estados Unidos, tá? Eu acho que antes, eu acho um pouco difícil eles fazerem alguma coisa, porque eles devem estar esperando para ver quem vai ganhar e para, assim, né, eles terem uma maior noção do que fazer, o que vai ser mais vantajoso fazer ou não, dependendo de quem for o próximo presidente dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que isso tudo está em jogo, tá? E eu tô vendo aqui que, apesar de tudo, o mercado está em um contexto muito bom, tá? A gente tem aí o Bitcoin prestes a romper o topo histórico, a gente tem o Fed cortando juros e deve continuar cortando juros, a gente tem a economia dos Estados Unidos longe de estar em uma recessão, tá? Então, assim, a gente tem um cenário perfeito, tá? A gente tem um cenário que a gente aparentemente não vai ter pouso, né? A discussão antes era se teríamos um pouso suave
ou forçado nos Estados Unidos. Pouso forçado seria uma recessão, né? Hoje já estão discutindo que não vai ter pouso, tá? O mercado tá aí num contexto bastante positivo até então. Vamos ver nos próximos dias aí se os dados macroeconômicos podem mexer com o mercado, se o mercado pode, se algum dado pode acabar chamando a atenção do mercado e tirar o foco do Trump Trading, né? Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.